Olá, está no ar o Band News Capital e Mercado, um programa que reúne os nomes mais importantes da economia e da política brasileira para debater as questões centrais do país. Ideias e propostas para ajudar na retomada do crescimento sustentado, que é um dos assuntos mais debatidos neste espaço. Hoje está aqui comigo Luiz Carlos Rauli, consultor econômico tributário da Presidência da República e da Presidência do Senado. O Estúdio de Rauli é uma das 3 propostas de reforma tributária colocadas no Congresso Nacional. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito bem, para começar o Capital e Mercado, a gente sempre escolhe uma inspiração musical, uma canção que faz a gente pensar um pouco. Nada melhor do que Toquinho com Herdeiros do Futuro. Pode soltar aí, pessoal. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz. Deputado, esse exercício de pensar uma reforma tributária que faça o país retomar o crescimento tem como destino garantir um futuro para o país. Concorda? Exatamente. Eu venho estudando essa matéria há 32 anos. Eu fui secretário da Fazenda do Paraná bem jovem, com 36 anos. E aí tomei conhecimento do modelo alemão. Fiz um convênio com a Secretaria de Fazenda de Berlim, no governo Álvaro Dias, 1987 a 90. Aí me elegi deputado federal em 90 e comecei a trabalhar os temas econômicos pertinentes ao Estado brasileiro, a reforma do Estado, a reforma tributária, apoio à micro e pequena empresa, ao cooperativismo, à educação, né? e às atividades sociais. E aí fui me aperfeiçoando, sempre debatendo. Nesses 28 anos, mais de 1.000 e tantos debates, palestras e eventos que participei, consolidou um pensamento econômico e tributário para destravar o Brasil. Então, eu estudei a economia brasileira, por que o Brasil cresceu num período e travou. E aí eu fui buscar qual é a chave, como é que destrava a economia brasileira para fazê-la voltar a crescer e prosperar como os tigres asiáticos. Impressionante nesse estudo que eu também encontrei nas pesquisas, deputado. Em algumas décadas, o Brasil ostentou um PIB e uma renda per capita maior, inclusive, que a dos Estados Unidos. Nós tivemos, desde o descobrimento, né, esse estudo, o Brasil vinha crescendo, mas fortemente durante 50 anos. De 1930 a 1980, crescemos a 6,3%, 3 e poucos por cento acima dos Estados Unidos e da média mundial. Esta projeção parou em 80, que foi o último ano do milagre brasileiro, que era o Figueiredo, né, e o ministro era o Delfim. Veio aquela crise econômica mundial, em 81 despencamos para menos 4,5%. Nos 3 anos seguintes, o PIB caiu 8,5%. Aí termina o período militar, vem o período civil, né, vem Sarney, elege Collor, novamente 89, já na campanha estava ruim a economia, 90, 91, o PIB recua 7,7%. Vem o impeachment do Collor, por questão econômica, vem o Plano Real, a estabilidade, né, econômica com o fim da inflação, começam as reformas, não se conclui as reformas, vem o Lula 1, Lula 2, não se faz a reforma, Dilma, quando está terminando o governo de Dilma, o primeiro governo 14, vem uma brutal crise econômica novamente, 14, 15, 16, o PIB recua 8,2%. E não saímos da crise. Nos últimos 5 anos, de 2014 a 2018, o PIB brasileiro recuou 4,1% e o mundo cresceu 19,1%. Na soma desses 28 anos, né, nós crescemos, então, a 6,3%, caímos para 2,1%. Isso fez com que o Brasil perdesse o bonde da história de já estar no primeiro mundo com um PIB per capita como o da Espanha, como o de Portugal. Estamos lá para trás.
As reformas são absolutamente essenciais. Conseguimos avançar com a questão da Previdência e agora vamos enfrentar o embate aí com relação à reforma tributária. Depois de tantas tentativas, o senhor mesmo já participou de vários processos, o senhor ainda continua otimista? Você acha que o Brasil vai conseguir vencer essa etapa? Agora tenho certeza absoluta que vai ser vencida. Este ano deve ser aprovada no Senado e na Câmara, nas duas casas, porque há um pensamento dominante. A mãe das reformas conclui a Previdência, né, que está concluída, a trabalhista, foi feita, teto de gasto que eu acho que exagerou porque ele torna-se contracionista e o Estado brasileiro, ele é o grande consumidor, então ele acaba impedindo um pouco o desenvolvimento econômico. Mas agora, o que trava hoje é a formação de preços relativos. Então, a reforma tributária vai destravar o Brasil em mais de 50%. Ela aprovada esse ano já começa a crescer a economia o ano que vem a 3% a 4%. E em 5 anos nós estamos com velocidade de 6%, 7% ao ano e nos próximos 30 a 40 anos nós vamos alcançar de novo, né, o patamar que é nosso, que devia ter sido alcançado, que é de estar no primeiro mundo. Deputado, é um obstáculo a saída do secretário da Receita Federal, Marco Cintra, que tinha uma proposta muito clara aí de imposto único, que, sem dúvida, é uma resposta muito importante para essa reforma, porque o sistema tributário brasileiro, muito complexo, é absolutamente necessário uma simplificação. Com um imposto único ou não, mas o caminho tem que passar por simplificação, ou não? Sim, sim. Nós temos vários problemas. Nosso paciente econômico brasileiro é um obeso, né, que precisa tirar, né, todas as gorduras trans, que são o excesso de número de tributos, excesso de carga errada na base de consumo. Qualquer país do mundo tem tributação na propriedade, né, com patrimônio, na rendas e proventos de qualquer natureza e no consumo. E a previdência patronal é tipo consumo e a previdência do empregado, né, é tipo renda, tanto que pode deduzir do imposto de renda. Nessas três bases, quando você analisa ela internacionalmente, com a OCDE, a média da tributação, a carga tributária do consumo brasileiro está em 49% e a média da OCDE está em 32%, quer dizer, a carga 100%. Né? Então, o ideal é que o Brasil estivesse próximo dos 32%, porque os Estados Unidos é menor ainda, 17%. Só 17% da arrecadação americana depende dos impostos de consumo. É por isso que os bens e serviços americanos são baratíssimos, comparativamente ao Brasil e ao resto do mundo. Mas, em contrapartida, né, o Brasil tem pouco imposto de renda, 21% da arrecadação jurídica e física. A OCDE é 34% e os Estados Unidos 49%. Então, o que tem isso a ver? Tudo. Quanto mais tributa o consumo, mais vai para o preço, mata as empresas, intoxica elas, mata os empregos, porque as empresas entram em dificuldade concorrencial, uma tem incentivo fiscal, a outra não tem, uma declara que vai pagar e não paga, a outra vai para a justiça e também não paga, e a outra sonega. Então, essas espécies de planejamento fiscal que é feito no Brasil, acaba destruindo a formação de preços relativos da economia, destruindo a competitividade interna e com o resto do mundo. E mata também o salário do trabalhador, porque todo esse imbróglio vai tudo em impostos, todo esse rolo, multa e etc., e diminui o poder de consumo das famílias, porque essa carga tributária que você deu o incentivo e a que não deu, você junta e vai tudo para o preço. Quanto menor a renda das famílias, maior a carga tributária. Há 2 estudos, né? Um do IPEA, o outro da professora Zucon. A mais recente é do IPEA, que diz que em 2 salários mínimos tem 53,9% de
impostos direto e indireto. Acima de 30 salários, só 29%. Quer dizer que quem carrega nas costas a carga tributária brasileira são as famílias mais pobres e de classe média, média e média baixa. E proporcionalmente pagam o dobro de impostos dos mais ricos. Do muito rico paga o dobro, porque quanto mais rico tem no Brasil, menos paga imposto, porque ele acaba, no gasto familiar dele é muito pequeno o consumo. Então ele poupa mais, investe mais, e há muitos investimentos no Brasil que nem impostos têm, né? Agora, deputado, por que a proposta que o senhor vem defendendo, que já foi aprovada inclusive lá na comissão especial na Câmara, é melhor que as outras que estão sendo discutidas? Veja, você perguntou do Sintra. Desde o começo da década de 90, na Constituição de 88, houve um grande embate tributário na Comissão de Reforma Tributária. Chegou-se à conclusão de dar mais dinheiro para estados e municípios e não fazer reforma tributária. E havia um projeto completo na época do professor Fernando Rezende e professor Varsano, dois grandes mestres do IPEA. E em 91, quando eu cheguei na Câmara, primeiro mandato, eu fiquei 28 anos lá, havia uma vontade de se fazer reforma ainda muito incipiente. Eu fui ao professor Ives Gandra, que eu conheci, já havia conhecido, falando: professor, eu quero a sua ajuda para fazer um projeto de reforma tributária clássico, modelo europeu. Então, e aí começamos a discutir. Eu defendi o modelo clássico europeu pela influência da Secretaria de Fazenda de Berlim, que eu tinha feito um convênio. O Marcos Sintra e o Flávio Racha defendiam o imposto único de movimentação financeira, e também o Luiz Roberto Ponte, do Rio Grande do Sul, defendia um monofásico, tributar energia, combustível, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículos, fortemente, e diminuir a carga dos outros setores. Então eram três grandes debates, né? Nós devíamos ter unido e feito um projeto só. E ficamos degladiando a década de 90 inteira. Nesse meio de tempo, eu juntei com outras pessoas, Carlos Melles, Paulo Bal e outros, fizemos o primeiro Simples. Então, para a micro e pequena empresa, nós começamos há 23 anos atrás a simplificar. Aí eu também fiz a Lei Candir, que é a lei que rege o ICMS. Faz a compensação para exportação? Não, é a lei que rege o ICMS e também um dos itens, porque até 80 e 96, as exportações de produtos in natura e semi-elaborado eram tributadas. Com isso, desestimulava a produção do campo. Quer dizer, imagine, tributava 13% o saco de soja. Hoje custa R$ 70. Se você fosse hoje, até hoje, tributado, o produtor, ao invés de receber 70, receberia só R$ 61. Então, não haveria estímulo nenhum. E a Lei Candir, ela fez com que o Brasil atingisse o nível de ser um dos maiores exportadores de commodities do mundo, né? E a lei do Simples e do Super Simples, que eu fiz em 2006, transformou o Brasil também, né, num dos maiores programas de inclusão trabalhista, né, de formalização de emprego e de apoio econômico à micro e pequena empresa do mundo, porque é um dos casos de maior incentivo. Isso acabou também fazendo com que a crise econômica ela desse uma temperada, não fosse tão grave. Se não fosse o Super Simples e a Lei Candir, porque quem sustentou a economia nesses anos todos foi a agricultura, que está desonerada. O Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares depositados em Nova York de reservas cambiais, 100% do agronegócio. O Brasil talvez tivesse entrado numa crise sistêmica há 20 anos atrás. Antes de voltar para falar da proposta atual hoje que o senhor vem defendendo, a gente pode dizer que boa parte do sucesso da agricultura brasileira, além da competência do homem no campo brasileiro e etc., é uma desoneração do ponto de vista tributário? Exatamente. A tecnologia da Embrapa, claro, né? Claro. Da Embrapa Soja, claro, do IAPAR, Paraná e os outros órgãos do Instituto de Pesquisa, das cooperativas, né? Mas do agricultor que modernizou, ele está com um olho em Chicago, né? Um olho na terra, combate à erosão, né? Microbacia adequada, estrada adequada. Hoje, a agricultura brasileira ela tem uma defesa ambiental tão grande que até a embalagem do agroquímico é
94% limpa e reciclada. Não existe parâmetro no mundo. Os Estados Unidos é 34%. Então, a agricultura atingiu um patamar de tecnologia, de desenvolvimento extraordinário. E deve muito à Lei Candir, né? Aí você tem agora, para destravar o Brasil, porque não adianta efeitos marginais na economia brasileira, né? Você tem que fazer uma mudança sistêmica agora. Voltando para a questão que está sendo debatida agora, nesse momento. Por que a proposta que o senhor vem defendendo é melhor que as outras que estão tramitando, que está, por exemplo, na Câmara lá, com a proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi? A do Baleia Rossi é do mesmo gênero da nossa modelo clássico europeu. Que o modelo clássico europeu, o que é? Tributação de patrimônio, propriedade, são 5 tributos, né? Renda e proventos de qualquer natureza, que tem o imposto de renda, e aqui tem uma jabuticaba, nem uma jabuticaba, porque a jabuticaba é muito gostosa, a CSL, e a base consumo, que eles têm na Europa 2 tributos. Um tipo IVA, né, que é de valor adicionado, acrescentado ou agregado, que é pago por etapa e deduzido o que é pago na etapa anterior, ok? E o excise tax, que é um imposto seletivo, e mais importação e exportação, que é mais um imposto de regulação econômica. No Brasil, nessa base consumo, tem 9 grandes tributos, tem uma enorme contribuição patronal, né? Tem o fundo de garantia, que não tem em lugar nenhum do mundo, e tem outros penduricários dentro da folha de pagamentos. Então, a nossa proposta é para simplificar, então vamos fazer a asepsia geral. Quando você abre o paciente, o Obeso Brasil Econômicos, né? Limpa os 9 tributos grandes, pode incluir também o sistema S, eliminá-lo e readequa a destinação, e pode pôr a patronal no todo, em parte, salário, educação, etc. Esses 9 tributos, 10, 11, né, você elimina todos eles e cobra na forma do modelo europeu de IVA. O que é o IVA, na verdade? Imposto de Valor Agregado, porque vai agregando por etapa. Começa a produção com 100, passa para a etapa seguinte 200, vai cobrando e deduzindo, até o varejista final chegar a 300, 400 reais. O ICMS é um tipo IVA. Quando você soma a base do ICMS e do ISS, você forma a base do consumo brasileiro e mundial. O IBGE calcula que tem 1 milhão de itens de bens e serviços nesta base, que são tributáveis. A nossa proposta envolve 9 grandes tributos, CECIF 5. Aí vem outros detalhes. Eu sou, a minha formação política, democrática, cristã, me leva muito à questão social, desonerar comida, remédio. A média de tributação no Brasil de comida e remédio é 34% e 33%, sobre todo tipo de comida. Uma das maiores do mundo. Do mundo. A média mundial de comida é 7%, de remédio é 6%. Então, eu tenho fixação em reduzir esta carga tributária para todas as famílias. E fui pesquisar por quê. Comida, remédio, saneamento, água, esgoto, o transporte urbano, educação, é comum ao ser humano de todos os países, de todas as nações, e tem tributação reduzida. Então, eu não inventei nada quando coloquei na PEC, eles não fazem isso. Desoneração de máquina e equipamento, que o Brasil ainda dos últimos que acaba tributando, deles também tem, eu também tenho para desonerar. O nosso modelo de transição é 5 anos, o dele é de 10. O nosso modelo de cobrança é eletrônico, totalmente tecnológico, que conheci há 2 anos e meio o empresário de Santa Catarina, chamado Miguel Aburrabi, que é dono de uma grande empresa de tecnologia, que presta serviço para o supermercado, né, os atacadistas e aquelas que vendem para o supermercado. 80% do abastecimento desse supermercado do Brasil passa pelo software dele. E ele bolou um método de cobrança eletrônico, online. Você nunca mais haverá necessidade de você correr atrás da mercadoria do fato gerador. Como que é a compra e venda? A mercadoria você vende, vai para lá e vem o dinheiro para cá. Então você não precisa correr atrás da mercadoria, você tributa o dinheiro, o fluxo financeiro. Então, em cada etapa da cadeia produtiva, desde a primeira matéria-prima você compra,
industrializa, vende para o atacadista, vende para o varejista, até o consumidor final. O imposto fica retido no ato e gera um crédito financeiro na própria conta bancária. Nunca mais o dinheiro do imposto vai ficar dentro da empresa, nunca mais haverá dívida ativa, porque o imposto ele é retido porque ele não é da empresa, ele é da sociedade, e no mesmo dia, no dia seguinte, o dinheiro já vai para prefeituras de todo o Brasil, de todos os municípios e da União. Então, um sistema totalmente automatizado que ele bolou, está colocando à disposição a ideia dele gratuitamente. E o terceiro que eu coloquei é a parte social, fraterna e solidária. Conversando com auditores municipais, estaduais, federais, empresários, profissionais liberais, grandes tributaristas. Lá no Rio Grande do Sul, achei um auditor chamado Giovanni, auditor do Rio Grande do Sul, há 2 anos e meio deputado. Você lá no Paraná, vocês fizeram a nota fiscal Paraná, a nota paulista, né? Por que não devolver o imposto para as famílias mais pobres pela nota fiscal Brasil? Mas que ideia maravilhosa. Então, eu fui absorvendo esses conhecimentos, fui absorvendo, porque essa é a minha capacidade, meio político e meio técnico. Então, foi possível fazer uma montagem de um projeto totalmente consentâneo com os projetos mais modernos do mundo. Ou seja, um projeto mais abrangente, vai mais longe na simplificação. Sim. E na devolução de benefícios para a sociedade. Sim. Como um todo. Então eu diria assim, e um fator importante, o nosso projeto foi discutido com mais de 500 reuniões técnicas, mais de 170 palestras. E agora, nesse começo de ano, foram mais 50 palestras já que eu já fiz. E eu vou indo, vou debatendo. Eu fico 1 hora no gabinete de um deputado, atendo um grupo de empresários, atendo um grupo de trabalhadores, não tenho preguiça. Dia e noite falando de reforma tributária, catequização, até convencer que o modelo é esse. O senhor conversou com o setor de serviços, a gente tem recebido aqui no Band News alguns defensores do microimposto, que eles estão chamando agora, que reaproveita a ideia de uma contribuição sobre movimentação financeira, ou uma taxa sobre movimentação, transação financeira. Diz que um imposto desse tipo seria mais eficiente, ajudaria mais a combater a sonegação, e não teria um impacto tão relevante, especialmente no setor de serviços. Como é que o senhor analisa essa questão? O Marcos Cintra tanto que ele lutou até o último minuto pelas suas ideias, e eu homenageio, reconheço a sua capacidade. Ele bolou há 30 e poucos anos atrás, olha, por que não colocar um percentual na movimentação do dinheiro? Ok? Porque o que é o dinheiro? A tua conta pessoal e a conta da tua empresa ou da empresa. Então, nós temos lá milhões de contas bancárias. O que é a minha conta pessoa física? É a minha carteira, o meu cofre de casa num banco, né? Está lá digitalizado. Então, perfeito. O que é você comprar um bem, um serviço num supermercado? Eu tenho dinheiro, vou lá, passo o meu cartão ou pago o dinheiro. Então, é diferente. Uma coisa é você tributar o dinheiro, outra é você tributar no produto, no bem, no serviço que você está consumindo. Bom, é uma ferramenta de cobrança. Só que eu entendi e aprendi que a ferramenta que o Miguel Aburrab bolou, com conhecimento técnico também enorme, porque é uma empresa gigantesca, é muito boa. Eu acredito que vai atender a necessidade do Brasil e vai para o mundo, porque vai ser totalmente tecnológico. E também não escapa nada, né? Porque se eu comprar, eu sou um varejista, eu comprei de você, indústria, e não paguei você. Aí eu vou vender para os meus clientes. Se eu não te paguei, o imposto não foi pago, porque ele é cobrado no ato. Mas a hora que eu vender para o meu consumidor, que vai consumir na minha empresa, passou o cartão, eu pago a minha fase e a tua, não escapa. E não havendo dívida ativa, sabe quanto tem de dívida ativa no Brasil? 3 trilhões. União, Estados e Municípios. Sabe quanto tem de demanda judicial, de contencioso na Justiça Federal e Estadual, também dos 3 entes federados?
de 3 a 5 trilhões de reais. Mas essa reforma resolve isso? Resolve 80%, 90%. Sabe quanto tem de renúncia fiscal no Brasil, a União, Estados e Municípios? 500 bilhões por ano, meio trilhão de reais. 20% da arrecadação anual. Sabe quanto tem de sonegação? Uma reforma da Previdência a cada 2 anos. Quanto tem de sonegação? Meio trilhão por ano. Então, e custo para pagar esse imposto, segundo o Banco Mundial, mais de 1% do PIB. 70 bilhões por ano. Então, este modelo tecnológico, a simplificação radical, o modelo tecnológico de cobrança vai reduzir esse contencioso em 80%, 90%. Dívida ativa nunca mais vai haver, porque nós também vamos fazer uma legislação de punição, como tem no resto do mundo. Imposto é sagrado, não pagou é cadeia. Só sai da cadeia a hora que pagar. Então, outra questão que vai resolver, né, que eu disse, o contencioso, vai fechar a sonegação, porque grande parte, vamos pegar 25 de março, é dinheiro para cá, para lá, mas tem muito pagamento eletrônico. Pode ser, você pode pagar um cartão, um Spotify, você vai ser tributado, porque é no cartão de crédito. Uma outra questão, uma curiosidade, que se fala bastante também, é com relação às criptomoedas. Essa reforma pode ajudar também nesse... Bom, elas entraram um pouco, assim, tiveram dando problemas seríssimos, né, recentemente aí. E eu acredito que isso fica para o fisco, né? Como grande parte hoje, como é que é o papel do fiscal? Ele corre atrás do fato gerador. É o caminhão que saiu da zona rural, saiu da indústria, foi para lá, nota calçada, nota paralela, nota falsa. Então, nós vamos eliminar, não queremos saber da mercadoria. Esse é o modelo de cobrança do Plano Abu Dhabi. O dinheiro entrou na empresa, nós estamos lá. Se a pessoa física vai ter toda uma estrutura tecnológica, se a movimentação da pessoa física, dona daquela empresa, é maior, fora da média, porque tem um parâmetro, você sabe que desde 2015 há uma lei aprovada no governo da Dilma, todo depósito e saque acima de R$2.000 é comunicado diariamente à Receita Federal. Então você vai fechar o cerco. Então, por isso que hoje, as alíquotas hoje, da base consumo, para arrecadar 14% do PIB, tem alíquotas 60%, 70% maior do que o necessário para ser arrecadado. Por isso que as alíquotas do Fiesp, Ciesp calculou, a alíquota hoje é 55%. E ela vai cair para menos de 30%, para o mesmo valor arrecadado. Essa gordura trans do obeso vai ser eliminada, vai ser cauterizada, vai ser exterminada. Os governadores entregaram uma proposta de reforma lá na Câmara. No Senado também. No Senado também. E ela segue o modelo clássico de simplificação. Isso. Mas ainda há uma disparidade com guerra fiscal, com compromissos que foram assumidos. O senhor acredita que é possível chegar num consenso com os estados aí? É assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que patrocinou essa PEC que está lá. E mais 65 senadores, que é a PEC 110, que é igualzinha à PEC 293, que está na Câmara desde dezembro aprovada, que eu relatei. Então, como a PEC nossa não foi para frente na Câmara, tem uma outra PEC, a 45, tramitando. Exato. O Senado decidiu assumir o protagonismo. As discussões hoje, todo mundo procura a Câmara e procura o Senado para saber onde que vai ser votado primeiro, entendeu? Os secretários da Fazenda estiveram lá com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o relator Roberto Rocha, que é do meu partido, que é do Maranhão, um dos melhores quadros que eu já conheci, né, de parlamentar capacitado. O Roberto, recepcionamos os secretários, ouvimos a proposta, já conhecíamos, porque eu já estive no Confas, no Concefaz umas 10 vezes nesse período. Eles querem um IVA estadual municipal, é o nosso projeto.
É um IVA de comitê gestor estadual municipal. Eles querem os fundos de equalização, tem no nosso projeto. Eles querem um fundo de desenvolvimento regional para ficar no lugar dos incentivos fiscais. Então, o senador Roberto Rocha vai construir este fundo, né, junto com eles. Por sua vez, o governo federal quer um IVA para ele dividido, separado do IVA estadual. O governo ainda pensa fazer um IVA por adesão, mas na cabeça do Senado, do senador Roberto Rocha e dos senadores que apoiam a nossa PEC, era um IVA só. Ou, se o governo vier fazer o entendimento, faz 2 IVA. Um para o governo federal do pedacinho dele e o outro IVA dos estados e municípios. Essa arrecadação de 14 do PIB, esse ano o PIB deve dar 7 trilhões de reais, daria 1 trilhão de arrecadação, que é o que já é hoje, né? 1 trilhão, ficaria 1 trilhão no futuro. Desse 1 trilhão, 350 bilhões pertence à União e 650 bilhões aos estados e municípios, porque o ICMS é o maior imposto do Brasil. Ele é 7,2% do PIB, mais o ISS 0,93% do PIB, menos de 1% do PIB. Os estados e municípios são também sócios de 59% do IPI, 2/3 do PASEP. Então, nessa equação, é possível fazer 2 IVAs com a mesma lei, com o mesmo texto, dando direito à União com a Receita Federal. Na hora eletrônica é uma coisa só para o contribuinte e para o consumidor. Ele vai ter a alíquota dele. Se ele quiser colocar a contribuição patronal da folha, no todo, em parte, no IVA, é só acrescentar alguns pontos a mais da tributação, porque a soma dos fatores não altera o resultado final. Se você cobra na folha, é ruim para a empregabilidade, nós concordamos com isso. Não tendo essa ferramenta que você me perguntou há pouco, de fazer uma cobrança na transação financeira da CPMF, que não há aceitação política hoje, eu não tenho nenhuma restrição a nenhuma ferramenta de arrecadação. Perfeito. Só que não tem aceitação, né, política. Então, vamos colocar uma parte dessa folha no IVA. Como a arrecadação do imposto de renda no Brasil é muito baixa, 21% contra 34% da União Europeia, da OCDE, e 49% dos Estados Unidos, o governo federal, que é o dono desse imposto, da contribuição previdenciária patronal e de empregado, ele pode aumentar um pouco o imposto de renda, deduzir no todo ou metade da contribuição patronal. A contribuição patronal no Brasil é de 20% a cada salário, e o do empregado, em média, 10%. É uma das mais altas do mundo, mais o Sistema S, mais o salário educação, mais o Fundo Rural, chega a 28%. Então, é inibidor do emprego. É um dos itens que inibe a empregabilidade no Brasil. Por isso que as empresas preferem ter uma máquina do que ficar tendo gente. Então, nós vamos ajudar a diminuir esse custo. O senador Roberto Rocha, os senadores, também na Câmara já trabalhamos isso. Há uma grande maioria favorável na Câmara ao nosso projeto, porque eu fiquei lá 28 anos, né, trabalhando, muitos temas, mas sempre metade do tempo era questão econômica, tributária, microempresa, cooperativismo, né? O simples, o super simples, e hoje não, é 100% no foco da reestruturação tributária. E me coloco à disposição do ministro Guedes, já estive com ele várias vezes, ainda essa semana estive com ele, falou: ministro, estou às suas ordens. Bolsonaro, estou às suas ordens. Presidente Rodrigo Maia, estou às suas ordens. Aguinaldo Ribeiro, relator da Câmara, estou às suas ordens. Senador... Sacerdote já da reforma tributária. Eles me chamam de missionário, porque eu, graças a Deus, eu acumulei um conhecimento pela vivência, 2 vezes secretário da Fazenda, claro, e todos esses 28 anos de mandato, juntando tudo, milhares de palestras, entrevistas que eu assisti. Você pensa que é fácil assistir um seminário 8, 10 horas ouvindo os outros, né? E aprendendo, e lendo, mas eu acho que o tempero é esse. O Brasil vai destravar, vai crescer porque vai fazer a reforma este ano. Bom, nós estamos chegando ao final do Band News Capital e Mercado, mas eu encerro com uma impressão de muito otimismo do senhor para a aprovação dessa reforma, certo?
A Câmara está pronta para votar, porque eles sacrificaram votar a Previdência, que é sacrifício para qualquer político no mundo, e o Senado também. E agora eles querem uma notícia boa para o Brasil, o ganha-ganha, que é a reforma tributária. Então, ela está pré-pronta. Todo mundo está contribuindo na Câmara, no Senado, todos os projetos levam um grande aprendizado do que é o sistema tributário. Aqui mesmo, nesse espaço da Band News, explicando, detalhado, com tempo, é para que você, consumidor, você, contribuinte, empresário, profissional liberal, acadêmico, né, possa interagir nessa discussão nacional. Quanto mais gente souber, melhor fica o projeto, limpo, transparente, acabar com a corrupção na área tributária e dar isonomia de tratamento às empresas brasileiras, para a formação de preço relativo justo, concorrência justa, é o que precisa. E aí cuidar da concorrência do Brasil com o resto do mundo, né? Então, primeiro consertamos a casa, e é possível esse ano, a hora que o Senado votar a PEC 110, primeira votação em segundo, o mundo inteiro vai voltar a olhar investimento no Brasil. Vão vir bilhões, trilhões para o Brasil, porque eles não suportam o sistema tributário brasileiro, que em 190 países, medido pelo Banco Mundial, o Brasil é o 100º, 84º pior do mundo, só ganha de 6 países. Nós vamos ficar entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Muito bem, o programa Band News Capital e Mercado vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Carlos Rauli, consultor econômico tributário da Presidência da República e da Presidência do Senado, pela participação aqui no nosso espaço. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, que Deus abençoe o Brasil, o presidente Bolsonaro, os ministros, o Congresso Nacional, empresários e trabalhadores, para que a gente possa realmente fazer o que deve ser feito e bem feito. Para encerrar um pouco mais de Herdeiros do Futuro com Toquinho. Muito obrigado e até o próximo encontro. Nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz